Na vida, muita gente trava por medo. Medo de fracassar, medo de ser rejeitado, medo de não conseguir. Mas hoje a mensagem para ti é muito clara. Para de ser fraco. O filósofo romano Sêneca tinha uma frase que eu acho fantástica. Não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos, é porque nós não ousamos que elas são difíceis. Meu nome é Raul Lamarca e eu vou te mostrar a importância de ser ousado para superar as tuas fraquezas. Ser fraco não é deixar de sentir medo. Todo mundo sente medo. O medo é uma emoção humana. E assim como quaisquer outras emoções, como tristeza, raiva, alegria, o medo é passageiro. O que tu precisa fazer é mudar a tua relação com o medo. Ao longo da vida inteira, tu tem paralisado diante do medo. O medo é uma condição para que as coisas continuem do jeito que estão, quando na verdade é apesar do medo que tu deveria continuar em movimento. Ao invés de tentar controlar as tuas emoções, o que tu já deve ter percebido que é uma coisa muito difícil, tu deveria tentar mudar a tua relação com elas. Então a primeira lição de hoje é: não deixe de agir por causa do medo. Haja apesar dele. Ah, mas Raul, eu olho para as pessoas fortes. Parece que elas nunca têm problemas e que tudo dá certo na vida delas. As pessoas fortes têm problemas. Só que essas pessoas fortes solucionam esses problemas. Eles não gastam tempo falando sobre esses problemas, porque falar sobre os problemas não resolve os problemas. Quanto tempo da tua vida tu gasta falando sobre resolver os problemas, ao invés de gastar tempo e energia resolvendo esses problemas? Essa é a diferença entre tu, que é um fracote, para as pessoas que são de fato fortes. Não é não ter problemas, é como lidar com eles. Assim como no primeiro caso, em que você tem que desenvolver uma nova relação com o medo, você também tem aqui nesse segundo caso que desenvolver uma nova relação com os problemas. Não se resolve o problema com fala, o problema se resolve com ação, com comportamento, com atitude. É isso que está faltando para ti. Para de reclamar. Reclamar não resolve o problema. O que resolve o problema é a ação. Começa a fazer. Então, a segunda lição de hoje é muito importante. Pare de falar sobre os seus problemas e comece a resolvê-los. Mas Raul, às vezes não são problemas pequenos e simples. São grandes crises que a gente precisa enfrentar. O que eu faço quando isso acontece? Existem situações em que a gente simplesmente quer desistir da vida. Que parece que a gente não vai mais dar conta. Que parece que não importa o que a gente faça, a gente não vai conseguir sair daquela situação. E eu vou contar para vocês agora o período mais difícil que eu já vivi na minha vida. Eu tinha acabado de me casar. Eu estava vivendo o auge na empresa que eu trabalhava. Era o maior sucesso que eu tinha até então na minha carreira. Tudo estava indo muito bem. E de repente, o que aconteceu? Eu fui demitido. Essa demissão não teve relação nenhuma com a minha performance. Como eu disse anteriormente, eu estava vivendo o auge. E talvez por isso essa demissão tenha sido tão dolorida. Porque mesmo trabalhando muito, me empenhando bastante, não havia nada que eu pudesse fazer. Antes disso acontecer, alguns meses atrás, quando eu percebi que haveria chance de eu ser demitido, eu tomei uma decisão importante. Não vou procurar emprego, vou continuar me dedicando única e exclusivamente a esse projeto. E aí eu tive que aceitar um grande paradoxo, que era continuar trabalhando e me dedicando àquele grande projeto, como se eu fosse trabalhar na empresa para sempre, mas sabendo que amanhã eu poderia não estar mais lá. Para mim foi um momento muito delicado, porque eu pensava em algumas coisas. Primeiro, eu vou me casar, eu dependo desse meu emprego, é a minha única fonte de renda, e depois, se eu for demitido, eu vou ter que depender da pessoa com quem eu me casei para poder viver. Isso mexeu muito com a minha cabeça, muito com a minha autoestima. E em algum momento eu até pensei que não fosse mais acontecer. E no dia que aconteceu, eu fiquei simplesmente arrasado. Claro que eu pensava em questões óbvias como eu vou organizar minha vida agora? Como é que eu vou viver? Eu vou depender da pessoa com quem eu tenho um relacionamento? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego logo? Como vai ser ficar casado se eu não tiver um emprego? Todas essas situações passavam pela minha cabeça, é claro. Mas o que mais me doía naquele momento foi que me arrancassem algo que eu achava que era meu, mas que só depois eu descobri que não era meu, que eram os frutos do meu trabalho. Eu estava completamente apaixonado, eu estava completamente apegado pelo projeto com que eu estava trabalhando naquela empresa até então. E ver isso simplesmente arrancado de mim doeu na alma. Então, agora eu era um homem recém-casado, desempregado, sem perspectivas, e eu pensei que eu tinha batido no fundo do poço. Lógico que essa situação trouxe muitas complexidades para dentro do meu relacionamento, não só do ponto de vista financeiro, mas principalmente do ponto de vista da minha autoestima. E quando eu pensava que eu já tinha batido no fundo do poço, poucos meses depois,
o que me aconteceu? Divórcio. No espaço de 9 meses, eu tive que lidar com duas das experiências mais difíceis na vida de um ser humano, uma demissão e um divórcio. E aí sim, eu descobri que realmente eu tinha chegado no fundo do poço. Num momento como esse, tu questiona todas as decisões que tu fez na tua vida, em relação ao trabalho, se tu escolheu a formação certa, se tu tomou as decisões de emprego corretas, e se eu deveria ter continuado naquela empresa mesmo sabendo que eu tinha a possibilidade de ser demitido. Em relação ao relacionamento, eu vou falar das minhas próprias questões. Tu te questiona se tu sabe o que tu estava sentindo, tu te questiona sobre a legitimidade daquele sentimento, tu te questiona se aquilo que tu viveu de verdade era amor e tu te questiona se algum dia na tua vida tu vai querer viver isso de novo. Essa crise existencial duríssima pela qual eu passei me deu um grande repertório para lidar com a vida, mas claro, eu não tinha como saber disso naquele momento. Eu percebi que eu buscava respostas fora de mim, quando na verdade as respostas para essas e outras perguntas deveriam estar dentro. Eu nunca tinha passado tanto tempo só, e aí eu descobri o modo caverna. Eu fiquei quase 6 meses em casa processando toda essa situação. Eu nunca tinha morado só, e isso para mim foi uma experiência muito importante. Não tentei lidar com isso com outros atalhos, com festas, com outras mulheres, tentando arrumar empregos fáceis e que me satisfariam aquela necessidade de mostrar para as outras pessoas de que sim, eu estava bem. Porque eu não estava bem. Eu tomei a decisão de sustentar aquele desconforto. E principalmente, de tomar as reflexões profundas que me permitiriam não só sair do fundo do poço, mas chegar a um ponto muito mais alto do que qualquer outro que eu já tinha alcançado na vida. Tem uma frase do psiquiatra suíço Carl Jung que eu acho simplesmente fantástica. Ele diz que a copa de nenhuma árvore alcançará o céu enquanto suas raízes não forem profundas o suficiente para tocarem o inferno. E quando eu tomei a consciência de que sim, eu tinha chegado no fundo do poço, agora eu sabia. Não havia mais como continuar cavando. Só tinha uma saída. Era subir. Não foi fácil. Eu precisei refletir profundamente sobre todas as decisões que eu tinha tomado na minha carreira e o que eu ia precisar fazer a partir de agora. Na mesma linha, eu segui com reflexões profundas sobre os meus relacionamentos. O que eu queria da vida? O que eu queria do trabalho? Que coisas eu transferia para outras pessoas? Que responsabilidades eu transferia para pessoas que estavam comigo, que na verdade eram minhas? Quem sou eu quando eu não estou tentando ser um profissional, um empresário, um filho, um irmão, um amigo, um atleta, um músico? Que são todas personas que eu tenho, não que eu sou. Eu desenvolvi um espaço de consciência e de relação comigo mesmo tão profundo que hoje eu me sinto mais eu quando eu tô só do que quando eu tô na companhia de outras pessoas. O que não quer dizer que eu não gosto mais do contato com outras pessoas, pelo contrário, eu gosto sim, porém é por meio dos contatos com os meus próprios pensamentos e sentimentos que eu posso me conhecer e saber o que eu espero de mim, não o que o outro espera. A terceira e mais importante lição que eu quero deixar para ti neste vídeo é: passou por uma grande crise? Te isola, liga o modo caverna, melhora devagar, no teu próprio ritmo, longe dos olhos e das expectativas do outro. Constrói a tua própria régua e com essa tua própria régua, faça a mensuração da tua própria vida. Deixa de te medir com a régua dos outros. Te lembra que é importante viver no mundo e desempenhar os teus papéis, mas que quando tu bota a tua cabeça no teu travesseiro, tu bota sozinho, ninguém bota contigo. E o curioso é que por meio do desenvolvimento de uma nova relação comigo mesmo, eu passei a desenvolver uma nova relação com as outras pessoas. Me considero hoje muito melhor filho, muito melhor irmão, muito melhor amigo, muito melhor namorado, muito melhor empresário, muito melhor profissional, muito melhor cidadão. Qualquer persona que eu tenho no mundo hoje, eu tenho a certeza de que eu faço melhor. Porque a minha interação com o mundo é melhor, porque a minha interação comigo mesmo é melhor. Eu passei a entender que eu não tenho que mudar nada no mundo. Se eu mudar a mim mesmo, eu vou mudar a maneira como eu vejo o mundo. E por tabela, eu mudo o mundo. Esquece o mundo e as outras pessoas. Foca naquilo que tu precisa melhorar em ti mesmo. É isso que vai fazer com que tu deixe de ser uma pessoa fraca. E a última lição é: na vida, não cresce quem nunca sofre. É quem usa sofrimento como combustível. A força verdadeira é continuar quando não é fácil, quando está desconfortável, quando está doendo. Faz exausto, faz cansado, faz quando tu te sentir burro, faz quando tu te sentir rejeitado. Faz aquilo que precisa ser feito. Eu te garanto, tu vai encontrar as respostas que tu precisa na tua vida. No vídeo de hoje eu te mostrei como tu vai superar as tuas fraquezas e finalmente te transformar numa pessoa forte, que é aquilo que tu quer. Não é sobre não cair, é sobre se levantar toda vez que tu cai. E tu?
Qual foi a última vez que tu levantou depois de um grande tombo? Deixa aí pra mim nos comentários.